daqui a pouquinho, ao meio-dia, né, será retomada a sessão no Tribunal Superior Eleitoral da votação que pode confirmar a inegibilidade, né, esse palavrão aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode não concorrer às próximas eleições, caso de fato, o que parece, né, a votação continue sendo dessa forma. Por enquanto, o placar está 3-1 a favor de que Bolsonaro tenha os seus direitos eleitorais, que ele perca os direitos eleitorais, perca a possibilidade de se eleger. Daqui a pouquinho nossa reportagem em Brasília vai trazer mais informações, mais detalhes. Meio-dia, portanto, vai começar a ser retomada a sessão no TSE de hoje. Ainda faltam muitos votos, enfim, mas tudo está levando a um cenário de que Bolsonaro vai ficar inelegível, não vai poder concorrer nas próximas eleições. É claro que ainda cabe recurso, aquela história que a gente conhece muito bem de outros carnavais, enfim, ele pode lá na frente mudar esse cenário, mas neste momento, aparentemente, pela sequência de votos que a gente tem acompanhado, é isso que vai acontecer, mas já já nossa reportagem em Brasília vai trazer mais informações, mais detalhes desse julgamento. Aqui nos Estados Unidos continua repercutindo demais uma informação que a gente trouxe no finalzinho do nosso Band News Station, né, referente à Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana ontem acabou derrubando uma decisão que a mesma Suprema Corte já tinha tomado na década de 70, não colocando mais como um critério para definição de vagas em faculdade a raça. Então, há uma perspectiva aqui nos Estados Unidos de que negros e latinos acabem tendo menos oportunidades nas principais universidades do país. Foi uma decisão tomada depois que um grupo conservador aqui nos Estados Unidos entendeu que a Universidade de Harvard e a Universidade da Carolina do Norte não deveria ter esse tipo de processo na seleção dos seus alunos. E aí a Suprema Corte Americana acabou aceitando esse pedido e por 6-3 acabou barrando essa situação aqui nos Estados Unidos. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, né, que no Brasil a gente chama de cota e tal, aqui tem uma outra característica, não tem essa obrigatoriedade, nunca teve essa obrigatoriedade, mas desde a década de 60, muitas faculdades americanas entenderam que havia uma necessidade de você reparar o que tinha sido feito no passado, em especial contra os negros, que evidentemente sempre sofreram ao longo do tempo com escravidão, com preconceito, com tudo que a gente infelizmente ainda combate nos dias de hoje. Então essas universidades acharam por bem privilegiar de alguma forma os negros, latinos, enfim, quem tivesse esse tipo de característica. Só que, ao longo do tempo, agora essa discussão que muitos conservadores têm, a decisão de ontem, por exemplo, foi comemorada pelo ex-presidente Donald Trump, dizendo que o que interessa mesmo é a meritocracia, né? Já o Joe Biden, revoltado, falou que não é assim, que esse tribunal está contaminado. E aí que entra a grande questão que eu queria conversar com vocês hoje, né? Eu não queria entrar no mérito da história das cotas ou não cotas, eu queria entrar na questão do tribunal aqui nos Estados Unidos, da Suprema Corte Americana, que tem uma maioria esmagadora formada justamente por indicados do Partido Republicano. Só o ex-presidente Donald Trump indicou 3 nomes para a Suprema Corte, algo muito, muito raro de se ver aqui nos Estados Unidos. Trump já tinha perdido a eleição e, ao apagar das luzes, foi lá e indicou mais um nome para estar na Suprema Corte. Então, hoje, dos 9 integrantes da Suprema Corte Americana, tem 9 integrantes, 9 ministros, como se fosse no Brasil, né? 6 foram indicados por presidentes republicanos. Então, há uma vantagem, digamos assim, de uma linha mais conservadora dentro da casa, da Suprema Corte. Ao longo da história, digamos que foi ali pau a pau, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas não da forma que é hoje. E aí o que acontece? Temas polêmicos, temas históricos aqui nos Estados Unidos têm tido esse tipo de resultado na Suprema Corte, normalmente com essa votação de 6-3. Os 6 ministros, digamos assim, né, os juízes que foram indicados por presidentes republicanos, estão votando para mudar situações históricas aqui nos Estados Unidos. Seja essa questão agora das universidades, que não vão mais poder ter esse tipo de critério para escolher ali os seus alunos, a raça não vai ser mais um dos critérios, ou
como tivemos ano passado, né? Aquela decisão que também acabou gerando muita polêmica aqui nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte anulou o direito constitucional do aborto. E aí muitos estados americanos simplesmente começaram a dificultar ou até banir mesmo a possibilidade de aborto, que era algo legalizado no país inteiro e era obrigatório. Você, se quisesse abortar, a mulher quisesse abortar, teria totais condições de realizar o procedimento. Agora não. Agora muitas mulheres estão viajando para outros estados, tentando de alguma forma solucionar essas questões. Enfim, mudou muito o cenário aqui nos Estados Unidos. E tudo, mais uma vez, por causa de uma Suprema Corte que está pendendo para um lado. E isso não é bom. Seja qual for o lado, né? Atualmente o lado é esse, mais conservador, com uma decisão atrás da outra sendo tomada, decisões polêmicas, históricas que estão sendo mudadas aqui nos Estados Unidos. Amanhã, digamos que o cenário se inverta, né? Que os democratas tenham ali uma maioria esmagadora, como hoje os republicanos têm de indicados. E aí, também tudo vai acontecer ao contrário? Questões históricas que já estão dominadas aqui nos Estados Unidos vão mudar do dia para a noite? Essa é uma possibilidade. E o que me chama a atenção, né, principalmente acompanhando a história, seja americana, seja brasileira, é que, na teoria, né, quem está ali na Suprema Corte deve vislumbrar o que é melhor, claro, para o país, mas as leis. Né, as leis já existem. No Brasil, enfim, tem lei para tudo quanto é lado, mas não é assim que a banda toca. Muitas vezes, aquilo que eu gosto, aquilo que eu entendo que é melhor, na hora da votação acaba sendo o que acaba sendo decidido, né? Não é exatamente o que está na tal da letra fria da lei. De qualquer forma, a polêmica, mais uma vez, está no dia a dia aqui nos Estados Unidos, agora com essa decisão da Suprema Corte, e vamos acompanhar, porque outras polêmicas virão enquanto não houver nenhuma mudança nesse cenário. Os conservadores vão continuar nadando de braçada, pelo menos é o que está parecendo, Roberta.